Já de volta ao seu programa, a gente já está de volta para o nosso último bloco. A gente já entendeu por que é que fez tanto calor assim. A gente já entendeu por que está fazendo tanto frio nos Estados Unidos. A gente já entendeu por que está tendo nevasca no Japão. E a gente já entendeu também que se fizer muito frio, não tem nada a ver com o calor que está fazendo agora, não tem uma relação. O que a gente precisa entender agora é como sobreviver a esse verão intenso que a gente está tendo aqui no Brasil. Por isso que a gente convidou a Nathalie Neubauer, que é nutricionista. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Nathalie, explica pra gente, antes da gente até falar de alimentação propriamente dito, o que essa alta temperatura causa no nosso corpo? Quais são os sintomas aí que essa temperatura pode ter no nosso organismo? Olha, tem muitos sintomas, mas o mais comum é aquela preguiça que a gente sente, aquela moleza. Isso, aquele cansaço excessivo e a gente tem uma transpiração maior. Então, no calor é o que a maioria da população sente, a preguiça, a moleza, o cansaço que o calor faz e a sudorese, que a gente chama, que é o aumento da transpiração. A gente, quando ingere algum alimento, a gente ganha caloria. E em determinados momentos do dia, a gente vai perdendo as calorias. Inverno ou verão, tem alguma temperatura que faz com que a gente gaste mais caloria do que a outra? Olha, o gasto da caloria é uma coisa bem particular. Mas no inverno, a gente sente vontade de ingerir mais caloria. É verdade. Porque o que acontece? Seu corpo precisa manter a temperatura, então ele vai procurar isso na alimentação. É por isso que no inverno a gente sente mais fome, mais assim, aquela vontade de comer. Já no verão é ao contrário. A gente não tem vontade de comer nada. Não tem vontade, não quer dizer que não precisa, mas a vontade diminui porque a sensação do calor faz com que a gente não tenha tanta vontade de comer. Eu agora passei por uma experiência de um calor muito intenso, estava lá no Campuri da Divisão Sul-Americana, um abraço para todos vocês que estavam lá no Campuri da Divisão Sul-Americana em Barretos, e estava um calor muito intenso. Quando a gente ia lá para o refeitório, o pessoal que estava trabalhando no Campuri, muita gente não comia. Eu, alguns dias, por exemplo, não conseguia almoçar. Não, quero tomar um suco, quero me hidratar. Não é a melhor opção, mesmo com calor intenso. Não é a melhor opção, por quê? O nosso corpo ele precisa dos nutrientes, precisa principalmente dos 3 principais grupos, carboidrato, proteína e lipídio, que nem sempre quando a gente toma um suco ou uma vitamina a gente consegue esses 3. Então a principal fonte é a alimentação, digamos assim, sólida, tá? Que é a alimentação comum. Então substituir refeição por qualquer líquido não é a melhor opção. O que pode fazer é diminuir a quantidade do que se come normalmente. E no final das contas, talvez vai até ser bom para algumas pessoas, né? Para algumas pessoas, nem para todo mundo. E lógico, você não pode diminuir tanto e acabar se sentindo mal porque ficou com fome. Mas não pode deixar de fazer alguma refeição para tomar um líquido ou um suco no lugar. Não, seu corpo tem necessidade da alimentação mais sólida. Agora, você falou, né? Então, independente se é verão, outono, primavera, inverno, a gente precisa desses 3 grupos de alimentos em todas as refeições. Carboidratos, proteínas, os lipídios, os reguladores. Agora, a gente tem uma necessidade no verão de se hidratar mais? Tem, muito maior. Exatamente pela primeira pergunta até que você me fez, da questão de hidratação, de calor, dos sintomas, que a gente acaba suando mais. Transpiração, né? A gente está perdendo líquido. E nessa transpiração a gente realmente perde muito líquido. Então, durante o ano, normalmente, quando a temperatura, digamos assim, está amena, uns 25, 23 graus, a gente tem que tomar mais ou menos uns 2 litros de água por dia. Quando chega no verão, no calor intenso que a gente passou, pode ser que até vamos passar ainda, tem que ser uma média de 3 litros. Para um adulto normal, lógico que uma criança não vai poder ingerir 3 litros de água, porque ela não tem tamanho para isso. Mas de 2 a 3 litros, às vezes se precisar até um pouco mais de água, tá? Nem necessária, não pode ser suco, mas de água. E muito menos refrigerante. Muito menos refrigerante, ainda mais porque o refrigerante tem muito açúcar. E o açúcar acaba impedindo um pouco essa hidratação. E fruta e verdura? É necessário que a gente coma mais?
é necessário e ajuda mais na reposição de vitaminas e minerais no nosso corpo, principalmente agora no verão. E dá uma sensação de que a gente se refrescou, né? Quando a gente come uma frutinha gelada. Principalmente algumas frutas. Maçã. Algumas frutas e frutas cítricas dá mais essa sensação. E algumas folhas, como por exemplo hortelã, cidreira, apesar de no inverno fazer chazinho de cidreira e chazinho de hortelã, se a gente bate em algum suco... Mas o suco é uma delícia. Dá uma sensação de refrescar. Abacaxi maior. Com cidreira é uma delícia. E faz muito bem para a saúde, porque o abacaxi ajuda a dar uma desintoxicada. Porque tem o abacaxi com hortelã que é meio clássico, né? Mas o abacaxi com cidreira é uma delícia também. Fica muito gostoso. Agora, vamos falar de um assunto que também é bem importante agora no verão. Não só ingerir o alimento, mas como armazenar o alimento. Estraga muito fácil, né? Muito fácil, porque como tá calor, os micro-organismos que estão presentes em todos os alimentos, por mais que a gente tenha tomado cuidado, sempre tá lá. Eles gostam muito de temperatura quente. Eles se multiplicam. Isso. Então, realmente é muito perigoso se a gente deixa, por exemplo, fora da geladeira. Faz alguma preparação que não precisa muito ir na geladeira. Por exemplo, uma torta. A gente faz num dia à noite e não quer colocar na geladeira. Não, tem que colocar sim, porque se ficar lá durante a noite, a temperatura da noite, mesmo sendo mais fresca que o dia, vai fazer com que tenha um aumento da multiplicação dos micro-organismos que podem fazer mal pra gente. A grande maioria deles fazem mal. Alguns não, mas a grande maioria faz mal, então tudo tem que ser refrigerado nessa estação. Em todas as estações, mas principalmente agora no verão, a geladeira tem que estar bem cheia. Bem cheia. Bem cheia. A gente sempre tem que tomar um cuidado com o que a gente come nos restaurantes, né? Porque a gente algumas vezes não sabe como aquilo foi preparado, né? Tem essas coisas. No verão a gente tem que tomar algum cuidado adicional? Não é tudo que a gente deve comer fora da nossa casa? Olha, não só no verão, como também em todas as estações. O que acontece é que no verão, como a gente estava falando agora há pouco, isso se intensifica. Então, preparações que já foram cozidas e têm que ser resfriada, como por exemplo uma salada de maionese. Não podemos... Eu sabia que você ia chegar nela. Exatamente. Não, a gente não pode generalizar em todos os restaurantes, todas as maioneses. Mas ela é um tipo de preparação que a gente tem que tomar bastante cuidado, porque esquentou os legumes, foi numa temperatura que coziu e depois voltou para a temperatura que a gente pode dizer temperatura ambiente, que é a que os micro-organismos ficam bem confortáveis e se multiplicam. Então, essa temperatura que é o perigoso. Teoricamente, todos os lugares em que ficam as saladas tem que estar bem refrigeradinho. Mas pelo calor intenso, às vezes nem é culpa do restaurante. O aparelho não consegue dar conta por causa do calor. Então, a preparação que foi cozida, enfim, ela vai voltar para a temperatura confortável para os micro-organismos. Então, é bom a gente evitar. O que é melhor pegar são as folhas crus. Aí não vai ter problema. Mas tem muita gente que tem medo de pegar a folha crua no restaurante porque tem medo dela não ter sido bem lavada. Aí também é a questão do restaurante que tem que passar pelo processo de higienização correta, pelo hipoclorito. Aí já tem que estar a vigilância sanitária em cima, no meio. Nathalie, o que é aquele momento que, por exemplo, tem um buffet. Aí, em determinado momento, vai lá 1 ou 2 funcionários do restaurante e eles pegam uma amostra, colocam dentro de um saquinho. Essa amostra é para ver se a comida está segura, se não tem nenhum tipo de contaminação daquele exato momento. Mas e como eles veem isso? É através de análises microbiológicas, ou então... Mas eles não veem na hora, então? Não vê na hora. Mas o que acontece? Essas amostras é por segurança do local e das pessoas que estão consumindo. Porque se dá algum surto, algum estágio de toxinfecção na população de algum restaurante, ou até seja comum em empresa, muitos funcionários terem algum tipo de intoxicação, que pode ser várias, mas a mais comum é desconforto abdominal, períodos de vômito, diarreia. Então, o que acontece? O primeiro lugar que eles vão ver é a água e a comida, porque se ela não estiver armazenada na temperatura certa, correta,
ela pode ter a proliferação microbiana que causa esses desconfortos, essas doenças que são tão perigosas. E para comprovar que não foi a alimentação ou comprovar que foi a alimentação, pega essa amostra. E aí sabe qual que é o tipo de tratamento que pode fazer. Entendi. Porque existem vários tipos de micro-organismos que causam desconfortos e doenças relacionadas à alimentação. Mas cada uma pode ter algum tipo de tratamento. Então, detectando qual que é, o que é que causou, vai saber mais o que fácil o tratamento. Trata. Eu falei sobre como é bom ter uma frutinha nesse período, porque refresca e tal, mas não é todo mundo que tem esse paladar para fruta, né? Não. Então, muita gente vai para o sorvete. Tá liberado o sorvete nessa época do ano? Olha, tá liberado para ajudar a diminuir a temperatura do corpo, mas vamos ser um sorvetinho de fruta, né? Pelo menos, né? Que aí não é a fruta em si, mas é uma coisa menos calórica do que os sorvetes à base de leite. E é uma maneira de consumir uma frutinha e você tá disfarçando, não tá a fruta em si e consegue consumir a fruta bem gostoso, bem geladinho. Me fala o seguinte, muita gente agora tá tirando a poeira do tênis e voltando a se exercitar. Por quê, né? Verão, o pessoal acaba indo pra praia, acaba indo pra piscina, fica com vergonha do corpo que tá mais gordinho. E no inverno a pessoa não se programa com antecedência para isso, porque tá muito frio, não quer fazer exercício, enfim. Existe um melhor horário para fazer exercício? Olha, melhor horário é um tanto quanto relativo. Depende da agenda de cada um. Exatamente, porque o que acontece? Se você está numa academia, o sol não está em cima de você, não vai te desidratar tão rápido. Agora, se você não vai numa academia, o melhor horário realmente é de manhã ou no final da tarde. Sem a presença do sol muito forte. Sem a presença do sol muito forte pela questão da hidratação. E também é muito recomendado que você procure um profissional específico para ver para você qual que é o melhor horário. Olha, isso é fundamental, a gente sempre fala isso aqui na Novo Tempo, no Vídeo Saúde, que fala muito sobre esse assunto, a gente sempre trata assim. Procure um médico antes de começar qualquer atividade física. Ele vai dizer se você está apto a fazer uma atividade física e qual atividade você está apto a fazer. Então isso é extremamente importante. Não vai na loucura de querer estar com um corpão pro verão, porque você não vai construir esse corpo em uma semana, não, né? Não vai. A gente tem que comer antes do exercício e depois do exercício. Explica pra gente o que a gente precisa fazer, o que a gente precisa comer antes da atividade física e depois. Olha, antes da atividade física, até para alguns vai ser uma notícia muito boa. A melhor coisa para comer é, por exemplo, um pãozinho francês ou alguma bolachinha água e sal, ou, enfim, algum carboidrato que a gente chama de refinado. Por quê? Ele vai te dar energia na hora da atividade física, ele não vai acumular no seu corpo como caloria, ele vai ser usado na hora, vai te ajudar no desenvolvimento, vai te dar energia e você vai queimar todas as calorias durante o exercício físico. Então a melhor coisa para comer antes do exercício é carboidrato. Carboidrato refinado, que é o pãozinho branco. Os carboidratos complexos são todos aqueles que são integral. Então, pão integral, arroz integral, aveia, esses não, tem que ser os refinados. Os que a gente compra na padaria, Entendi. O pãozinho, a bolachinha, porque ele vai te dar energia. E você não vai guardar a caloria dele, porque você vai estar queimando durante a atividade física. Por quê? Ele libera energia mais rápido. Então, a energia que você precisa para fazer a atividade é liberada mais rapidinho. Já os complexos demoram um pouquinho mais. Entendi. Aí pode acabar te atrapalhando no exercício físico. Ao invés de ajudar. Ao invés de ajudar. Agora, a banana, por exemplo, é uma fruta que tem bastante carboidrato, né? Tem uma quantidade boa. É bom comer banana antes do exercício? Olha, qualquer qualquer outro alimento que não seja carboidrato refinado pode te prejudicar. Entendi. Não posso falar que é bom ou é ruim, porque cada pessoa também vai se adaptar melhor com a fruta. Mas é recomendado depois, para não prejudicar durante a atividade física. Agora, e depois? Aí depois é a proteína. Depois a proteína e também um suco de fruta. Porque ou uma água de coco, ou esse repositor de eletrólitos que tem no mercado. Porque ele vai reconstruir o seu músculo e vai repor as vitaminas e minerais que perdeu durante o exercício. Não vai engordar,
vai repor as vitaminas e minerais. Então, é recomendado um suquinho ou alguma proteína leve. Nathalie, a gente está quase terminando o programa, só queria, antes da gente ir, responder aqui a pergunta do Tomás Guvo Quitumba. Ele diz o seguinte: o que fazer em caso de desidratação? Tá, primeira coisa é procurar um posto médico, de saúde. médico, Tá. E depois você vai ter que se alimentando aos poucos, comendo coisas leves. Então você vai tomar um suco leve, não vai tomar um suco forte. O que seria um suco forte? Um com mais de uma fruta. Então querer bater uma banana com um mamão e uma maçã. Tem que ser uma coisa de rápida absorção. É, uma coisa leve. Então, um suquinho, primeiro um suquinho de maçã, depois vai evoluindo para um suquinho de mamão, depois um de laranja com mamão, indo aos poucos. Isso, para você ver também se você se sente confortável com aquilo. Água de coco é muito calórica? Água de coco? Não, ela não é a coisa mais calórica. Pode tomar no verão, tudo de bom. Pode, ela ajuda a repor também todas as vitaminas e minerais. O que acontece? Ela pode até ser calórica, mas a caloria dela, é boa e a gente perde fácil. Em poucos minutos de atividade física, perde a caloria e é uma caloria que faz bem. Na verdade, não é uma caloria, é uma gordura que faz bem ao nosso organismo, que ajuda no funcionamento. Então, ela traz mais benefícios do que desvantagem. Desvantagem praticamente não tem. Nathalie, muito obrigado pela presença. Foi muito esclarecedora, muito mesmo. Muito obrigado. Gente, nosso tempo já foi embora. A Leilane tá mandando eu ir embora. Eu volto amanhã ao vivo às 5 horas com um assunto interessantíssimo. A relação entre sogras e noras e todo um dilema. E como sogras devem lidar com noras, noras com sogras. Tudo isso para você amanhã às 5 da tarde. Eu te espero aqui. Afinal, esse é o seu programa. Tchau, tchau.